Uma das mais antigas empresas de Rio Claro pode fechar as portas até o final de novembro. Cerca de 300 funcionários devem perder o emprego se isso acontecer. Veja também no Rio Claro Notícias de hoje. Fim de ano chegando e o 13º salário vai cair na conta do trabalhador. Mas será que ele vai conseguir usar esse dinheiro? Na verdade, muita gente está preferindo pagar dívidas antigas. Clima de paz. Sessão da Câmara pós-feriado tem público pequeno e cadastramento necessário. Parlamento Jovem encerra atividades e envia pauta de projetos para prefeito e Câmara. E mesmo com muitos erros de ataque, o Rio Claro Basquete vence com tranquilidade a Liga Sorocabana na estreia do NBB 8. Olá. Uma comissão da Câmara lá em Brasília está discutindo mudanças no Estatuto do Desarmamento. Na verdade, a ideia é colocar no lugar o Estatuto de Controle de Armas de Fogo. Entre as principais mudanças estão a diminuição da idade mínima para possuir e portar arma de 25 para 21 anos, deputados e senadores terão direito a andar armados e a validade do registro passa de 3 para 10 anos. Este é um assunto naturalmente polêmico e a gente está aqui com o Coronel Bela Gamba, especialista em segurança pública, que vai conversar com a gente, vai debater esse assunto aí. Principalmente as decisões e as consequências. Tudo bem, Coronel? Obrigado. Boa tarde, prazer estar com vocês novamente aqui. Realmente o tema é muito polêmico e existem duas vertentes que defendem o tema, né? Aqueles que querem essa liberação, né, para que todos possam portar. E existem aqueles que são contrários a essa vertente aí, que falam que quando isso acontecer, está comprovada aí a falência do Estado. Que o Estado deixou de fazer aquilo que ele tem obrigação de fazer, que é dar segurança pública. Então o tema é bem polêmico e tem os seus prós e os seus contras. Na verdade, quem defende, a gente vê muitas vezes que a pessoa fala assim, poxa, o bandido, a gente está sempre em desvantagem como cidadão. Né? E ele não tem medo porque ele sabe que ele encontra um cidadão totalmente desprovido de reação, alguma coisa assim. E outras pessoas falam que a questão do faroeste pode vir à tona, né? Retornar aí, porque aí todo mundo vai querer resolver na bala. Como que o senhor vê essa condição aí? Tem que ter um preparo da pessoa para ela ter o porte. Mesmo ela tendo preparo, ela pode causar um momento de eu sou valentão, eu posso tudo com uma arma na mão. Como é que pode... Certamente, Paulo. Esse acho que é a questão mais pontual. É a questão do preparo psicológico para essa pessoa portar o armamento. Os próprios policiais hoje, em determinadas situações aí, ficam numa situação bem difícil em utilizar ou não o armamento. Aí nós transportamos a situação para o cidadão comum, que tem a sua arma, e podemos até citar numa simples briga do trânsito, que hoje ele perde para ganhar, ele deixa de bater boca, ele deixa de se envolver numa discussão mais pontual, né, por conta daquela situação propriamente dita, e seria o contrário se ele tivesse com uma arma. Ele ia fatalmente sacar aquela arma e fazer disparo de arma de fogo. Aí tem algumas questões. Primeiro, será que ele está preparado psicologicamente para utilizar esse armamento? Será que o potencial, a utilização dessa arma de fogo, ele vai ter um preparo psicológico para saber a força, a quantidade, né, e o local apropriado para utilizar essa arma de fogo? Aí vamos fazer voltar ao caminho contrário. Todas as vezes que nós somos flagrados, fomos surpreendidos pelo marginal, será que nós vamos ter o poder de reação? Vamos estar preparados para sacar essa arma no local, se é no momento exato? Lembro que na maioria das vezes que nós somos flagrados pelos marginais, nós somos pegos de surpresa. Né? Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Mas eu vejo, creio eu, duas coisas fundamentais. A primeira é esse preparo psicológico para o cidadão, por poder portar e utilizar na medida certa. E segundo, eu acho que essa questão do desarmamento é das vertentes que ser avaliado, mas existem outras consequências que devem ser avaliadas, como a reestruturação, a reforma do Código Penal, reforma, né, do sistema penitenciário, né, o combate efetivo, ininterrupto à impunidade, né, o trabalho em conjunto das polícias civis e militares. Aí lá na frente a gente poderia voltar a pensar nesse aspecto. Bom, a gente foi às ruas, inclusive, saber o que a população pensa sobre esse tema tão polêmico. Enquanto a discussão acontece em Brasília sobre as possíveis mudanças, nas ruas, a maioria dos entrevistados acredita que ter uma arma não é a melhor saída e que a situação, em relação à segurança, poderia ficar ainda pior. Acho que não. Eu diria isso aí uma guerra, né? Todo mundo andando armado. Do jeito que está, né? Todo mundo andando armado, eu acho que não. Eu creio que não garantia, porque
Muitas vezes, quando a pessoa reage, ele pode ser morto, né? Então seria melhor que não reagisse, né? Ficava melhor porque de primeiro não tinha nada de segurança do governo tirar as armas das pessoas. Não tinha muito bandido igual tem hoje. Eu acho que não, porque a pessoa de boa índole jamais tem coragem de apertar o gatilho. E o bandido não pensa um segundo e te mata. E ainda ele leva a arma que você está com ela legalizada. Eu acho que a gente cada vez vai aumentar mais a violência, né? Vai incentivar mais. Eu acho que as leis tinham que ser mais severas, tinham que ser mudadas para que funcionasse esse negócio de porte de arma, tivesse mais controle nesse negócio das armas. Com arma ou não, ele pode pegar a minha e eu mesmo posso acontecer comigo a coisa. Então não adianta você ter arma. Olha só, uma senhora fez, acho que, uma colocação muito interessante ali, depois a moça falou exatamente o que o senhor acabou de colocar, né? Mudar a punição, mudar o sistema. Eu acho que aí o investimento do Estado, né, do município, né, em políticas públicas seria o caminho ideal para, no médio e longo prazo, a gente colher frutos de tudo isso, né? Eu acho fundamental a gente colher a paz, né? Não ficar criando... é uma linha muito tênue essa questão aí do armamento, porque nós podemos voltar, regredir no tempo, né? De ficar naquela situação da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Roubou, vou lá e mato a pessoa. Veio aqui, então é uma linha muito tênue e requer um estudo muito apropriado, requer um preparo muito grande para que isso não possa ter consequências para a própria pessoa, para as pessoas que estão em volta dele, queridas que estão em volta dele. Maravilha. Coronel Belagamba, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Rio Claro Notícias, num assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e com os ouvintes. Até a próxima. Até a próxima. Vamos falar de política agora, por conta do feriado. Ontem teve sessão da Câmara, né, que geralmente acontece às segundas-feiras. E clima de paz. Corredores vazios, sem fila para credenciamento, plenário com poucas pessoas. Esse foi o clima da sessão de ontem. Com a boca amarrada, os poucos manifestantes que foram ao plenário ficaram em silêncio. Não levaram nem mesmo os cartazes que viraram tradição nas últimas sessões. Este é um cerceamento que a mesa da Câmara está fazendo com os munícipes, né? E de alguma forma já inibiu realmente, dá para perceber que a presença aqui diminuiu, né? Parece que existe hoje um controle sobre as pessoas e com isso, eu que tenho participado já há uns 3 meses eu tenho participado aqui, antes até de começar essa manifestação, eu percebi que houve um esvaziamento realmente. Mas os vereadores não concordam com a versão dos manifestantes. Eu tenho o costume de ir bastante no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Nenhuma das vezes que eu fui lá, em Brasília, eu não me cadastrei, embora seja vereador de Rio Claro. Acho que devido ao feriado, eu acho que vai continuar sim, eu acho que vai estar vindo, os manifestantes vão estar buscando o seu direito como cidadão, então vai estar voltando ao normal dentro da manifestação. Apesar dos poucos manifestantes no plenário e da ausência de protestos verbais, os vereadores foram rápidos, fizeram uma sessão de menos de 40 minutos. Novamente, nenhum deles ocupou a tribuna. Entre os projetos aprovados está a criação do Programa Municipal de Combate à Dengue, que estabelece multa para quem mantiver criadouro em imóveis. Falando sobre a Câmara, mas desta vez sobre o trabalho bacana feito pelo Parlamento Jovem. Pena que eles não podem decidir, né? Ontem aconteceu a última sessão. Momentos que não vão ficar apenas nas lembranças. Na primeira fila, familiares fizeram questão de participar e registrar a atuação dos vereadores que integraram mais uma edição do Parlamento Jovem. Todos os anos, alunos das escolas públicas e privadas são selecionados para o projeto. Solicito aos senhores parlamentares que respondam à chamada da primeira secretária. Para a Pâmela, tudo foi novidade. Antes eu não ficava muito por dentro do assunto, né? É o que mais passava na televisão, agora eu busco saber, eu procuro ficar mais inteirada dos assuntos, das atualidades, e é sempre bom, né? Porque a gente
tem que participar da sociedade. Na última sessão, requerimentos, solicitando melhorias no campo de futebol do Lago Azul, implantação de semáforo e a possibilidade de fiscalizar a qualidade do atendimento nas repartições públicas e o uso de celular pelos servidores. Tudo que vai sair daqui hoje, né, e a gente vai entregar para os vereadores e para o prefeito, vai ser um bom trabalho que provavelmente vai dar bons frutos. Esta é a 11ª edição do Parlamento Jovem, que tem como objetivo propiciar a vivência do cargo de vereador aos participantes. Durante 3 meses, 38 requerimentos, 56 indicações e 9 moções foram apresentados, além de 5 projetos aprovados. A expectativa agora é que sejam colocados em prática, o que depende dos poderes legislativo e executivo. Entre os projetos aprovados estão instalação do Memorial das Conquistas Escolares, criação do Conselho da Juventude, criação do título, estabelecimento do ano, desembarque de passageiros idosos fora do ponto de parada do transporte público e a obrigatoriedade da inclusão de treinamento para situações de perigo nas escolas do município. Já temos alguns projetos aprovados, temos moções aprovadas, temos moções de repúdio, como, por exemplo, ao governo federal contra o corte de verbas do Sistema S, do SES, do SENAI, aprovação de projetos importantes que a gente pretende aproveitar e encaminhar ao Executivo. A seguir, tem as dicas do mercado imobiliário. Você pode fazer a sua pergunta, 2111-7000. E mais, uma das principais empresas da cidade pode fechar as portas até o fim do mês. Acompanhe tudo isso já já.